Olá, queridos. Um assunto bem simples e ao mesmo tempo complexo. Eu vou falar hoje para os cristãos, né? Se de alguma forma você crer em Cristo, a palavra cristão vem de seguidores do Senhor Jesus. Mas você já ouviu falar em apostasia? Você sabe o que é apostasia? Apostasia é quando um cristão, ou que se diz cristão, ele vive contra o Evangelho. A palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, fala assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, a pais e mães, ingratos, profanos. Bom, e aí ele começa a falar. Aqui, querido, a carta do apóstolo Paulo a Timóteo está orientando a igreja sobre vários problemas. Igreja, quando eu falo, não é igreja, denominação, porque a igreja são as pessoas. A igreja são os seguidores do Senhor Jesus. Se de algum momento, se no seu coração você crer que Jesus é o Filho do Deus vivo, que ressuscitou dentre os mortos, nasceu da Virgem Maria, e assim fez milagre, ele morreu, ressuscitou para poder perdoar os seus pecados. Se você reconhece que você é um pecador e que Jesus morreu pelos seus pecados, talvez com seu pouquinho só de conhecimento, você se torna um cristão, mesmo ainda sem você se batizar, porque você se torna uma pessoa não ali convicta, porque é o batismo que faz a convicção, mas você já se torna uma pessoa admirador do Senhor Jesus, você já começa a observar os seus ensinamentos. E isso é tornar-se, aproximar-se o máximo possível de ser cristão. Quando o apóstolo Paulo fala sobre apostasia, ou quando a Bíblia fala sobre apostasia, está falando sobre quando uma pessoa que ele é cristão e ele agora vive contra o Evangelho. Antigamente as pessoas iam para a igreja e quando elas saíam da igreja, não estava contente com uma outra igreja, ela ia para outra igreja, ela ia para uma outra comunidade, ela procurava um outro rebanho para poder congregar. Só que hoje está diferente, as pessoas elas vão para a igreja e talvez por uma desavença de alguém ali, ou a falha de alguém, ou o pecado de alguém, o que elas fazem? Elas saem da igreja e agora prega contra a igreja, contra Cristo. Isso é apostasia. É você negar os princípios, tá? A igreja do Senhor Jesus Cristo tem algumas coisas que são inegociáveis. Por exemplo, a fé. Não tem como você se aproximar de Deus sem fé. Não é pelas obras a sua salvação, não, é pela fé, pela graça. Isso é inegociável, a sua salvação é pela graça. Outra coisa que é princípio da igreja, é princípio, não tem como você ser um cristão sem isso aqui, tá? Unção, o Espírito de Deus sobre você. Você se torna igreja quando você torna-se uma pessoa que recebe o Espírito de Deus. Eu não estou falando de falar em línguas, isso aí são dons. Eu estou falando do Espírito de Deus dentro de você, que aí começa a fazer uma divisão. Isso é ser cristão. Outra coisa que é inegociável dentro do cristianismo. Nós falamos de fé, nós falamos da graça, nós falamos da unção, que é o Espírito de Deus, e agora nós vamos falar sobre a comunhão. Não tem como você ser cristão se você não tem comunhão com uma igreja. Igreja que eu falo é um grupo congregar. Em Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25, vai falar: não abandone a congregação. O que a palavra do Senhor está nos ensinando? Que nós precisamos congregar. Na congregação nós ministramos a ceia, nós participamos da ceia. Na congregação nós ministramos a comunhão com os irmãos. Não tem como você dizer que ama a Deus se você não quer comunhão com a igreja. Não tem, são coisas inegociáveis. Então, assim, isso é apostasia. Outra coisa também que é apostasia, quando nós recusamos, preste bem atenção, a dependência de Deus e a soberania de Deus. Quando nós recusamos isso, nós passamos a agir com a carne, com a incredulidade. E isso, querido, é apostasia. Tá bom? Beijo no coração e no próximo vídeo eu falo mais um outro tema. Shalom!